Vamos agora ver como entrar na linha de comando aqui nesse ambiente do Mate e algumas dicas e atalhos rápidos para a linha de comando Linux. Para entrar na linha de comando, vocês têm que clicar aqui em Applications, depois System Tools, e aí vocês descem até Mate Terminal. Já mostrei isso rapidinho lá no vídeo de como conectar com o X2Go, né? Mas aqui a gente repete. Clica no Mate Terminal e ele deve abrir o terminalzinho como vocês estão vendo aí nessa janelinha. Vocês podem aumentar, diminuir, fazer o que quiser com essa janela, que eu vou aumentar o tamanho da fonte. Tá aí o nosso terminal. Então, primeiro algumas características e dicas aqui. A linha de comando Linux diferencia entre letra maiúscula e letra minúscula. Então é muito diferente você digitar pwd, que é um comando que funciona. No caso, aí ele imprime para a gente o diretório onde a gente está trabalhando no momento. E escrever pwd, tudo com maiúscula, que vai dar para a gente um erro. Comando não encontrado. Porque Linux diferencia maiúscula ou minúscula. Mesma coisa se só uma das letras é maiúscula e assim por diante. A mesma coisa vale para arquivos que tenham maiúscula e minúscula no nome. Então, um arquivo chamado arquivo não vai ser o mesmo que o outro chamado arquivo, que não vai ser o mesmo que o outro chamado arquivo, e assim por diante. Pode pensar em todas as combinações possíveis aí de maiúscula ou minúscula, cada uma vai ser um arquivo diferente. Não tem problema. Nem todo sistema é assim. Outra dica, quando vocês querem limpar a tela da sua linha de comando, está muito cheia de coisa, vocês podem apertar a combinação Ctrl L. Assim. E aí vai limpar a sua tela da linha de comando. No tutorial impresso lá em PDF, cada vez que a gente falar uma combinação de teclas como essa, como esse Ctrl L, a gente vai escrever assim. Desse jeito. CTRL mais uma letra, um número, seja o que for. Não é para digitar o mais, é só apertar a tecla Ctrl e sem soltar a tecla Ctrl, apertar a outra tecla, nesse caso aí o L. E ele limpa a tela. Outras dicas importantes são o uso das setas do teclado, seta para cima, para baixo, para esquerda e para direita, que nem todo teclado tem, por exemplo, laptops às vezes não tem, e o uso da tecla Tab. Então vamos começar pelas setas. O que elas fazem? Se eu apertar a seta para cima, eu vou chamar de volta na linha de comando algum comando que eu já rodei antes. Então aquele pwd que deu erro agora há pouco, eu acabei de apertar a tecla para cima e ele apareceu. Vou apertar de novo, aparece o outro anterior. E assim por diante. Vão aparecendo comandos que eu já digitei aqui. E se eu apertar a tecla para baixo agora, eu volto para o futuro. Desço na lista de comandos até o mais recente e até esvaziar a linha de comando. Se o seu teclado não tem as setas para cima e para baixo, você pode usar Ctrl P para o prévio, que é a mesma coisa que a tecla da seta para cima, ou Ctrl N para Next, para ir para o próximo, que é a seta para baixo. A tecla Tab tem outra função, ela autocompleta. Isso é uma coisa muitíssimo útil na linha de comando Linux. Se você começa a digitar um nome de um comando ou de um arquivo e você quer que o sistema tente completar automaticamente até o final, você pode apertar o Tab. Então vamos testar o uso do Tab aqui com os arquivos que eu tenho nesse sistema só para fazer isso. Digamos que eu estou tentando ler esse arquivo, não se preocupe com esse comando agora, a gente vai ver mais para frente. E o arquivo, eu tenho dois. Eles têm um nome que começa parecido. Eu sei que começa com AR. Então eu aperto o Tab, o sistema completa, coloca as letras ali enquanto não for ambíguo, ou seja, é igual em todos os arquivos que começam daquele jeito. Então tem dois arquivos cujos nomes começam com arquivo. E aí, não sei o que vem depois disso. O que eu posso fazer? Posso apertar o Tab duas vezes rapidinho. E aí, ele completa embaixo ali com um display dos arquivos possíveis, cujo nome começa com arquivo. Então estão aí os dois nomes que eu criei. Arquivo com nome irritantemente longo e arquivo normal. Então, digamos que eu quero o normal, eu boto o underscore ali, o sinalzinho.
e aperta o Tab de novo, porque agora não é mais ambíguo. Só tem um arquivo que começa com arquivo underscore. E aí ele completa até o final. E aí eu poderia apertar o Enter aqui e rodar. Esses arquivos estão vazios, então nada acontece. Se eu tentar com outro arquivo, eu posso começar assim e depois botar o C maiúsculo e apertar o Tab. E ele completa até o final. Como vocês podem ver, é muito mais fácil apertar o Tab do que ter que digitar tudo isso aí. Vocês podem achar que nomes assim não são comuns. Na verdade, são até piores. Não tanto em comprimento, mas em estranheza do nome do arquivo. Isso é muito comum em bioinformática, você tem um nome longo, cheio de letras, números que não fazem nenhum sentido. Aqui ainda é fácil de decorar, né? Arquivo com o nome e assim por diante. Mas tem muito arquivo de dados que tem nomes bem arbitrários, parece até aleatório às vezes pra gente. Então é útil usar o Tab. Nunca se esqueçam disso, ajuda muito a não errar na digitação e a acelerar o seu uso da linha de comando. E lembre das setinhas para cima e para baixo. Estou indo para cima, agora estou indo para baixo. Outras duas combinações de tecla que são úteis são o Ctrl U e o Ctrl K, que são para deletar tudo de onde tiver o cursor. O cursor é esse retângulozinho preto que vocês estão vendo piscando aí. O Ctrl U deleta tudo do cursor até o começo da linha. E o Ctrl K deleta tudo do cursor até o fim da linha. Então aqui, se eu apertar o Ctrl K, vai fazer isso aqui. Se eu voltar no meu comando, esse aqui, por exemplo, eu quero usar o Ctrl U para deletar até o começo. Então vai remover tudo antes do V. Ali. Outra combinação útil, quando você tem uma linha de comando grande, é Ctrl A, que vai para o começo da linha, e Ctrl E, que vai para o final. Então aqui, se eu apertar Ctrl E, ele foi para o final da linha. E se eu apertar Ctrl A, ele vai para o começo. Aqui é curtinho, não faz tanta diferença, mas numa linha de comando grande, cheia de coisa, em vez de apertar a seta e ficar indo aos poucos, é mais fácil apertar Ctrl A para ir para o começo ou Ctrl E para ir para o final. Então eu vou limpar a minha tela aqui. Lembra como é que limpa a tela? Ctrl L. Limpou a minha linha de comando. Querendo sair da linha de comando. Ops, não limpei totalmente. Sobrou uma coisa ali, vou apertar o Ctrl K para remover o que estava ali. Querendo sair da linha de comando, aperta ali, digita Exit e aperta o Enter. Como vocês já notaram, todo comando da linha de comando termina com Enter. Você entrou o que você queria, você aperta a tecla Enter e ele é executado. Nesse caso, o comando era sair do programa de terminal.